Capsulite adesiva ou ombro congelado. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer quem já vem acompanhando o nosso canal, que está sempre por aqui, compartilhando, deixando suas sugestões, e dar as boas-vindas para você que está chegando por aqui agora. Lembra de fazer a sua inscrição aqui embaixo no canal e também ativar o sininho que tem do lado para que você receba sempre as notificações dos nossos vídeos que são semanais. E o que é a capsulite adesiva? A capsulite, ou popularmente conhecida como ombro congelado, acomete a nossa cápsula articular do ombro. A cápsula articular, ela reveste as nossas articulações sinoviais, ela é uma membrana feita ali de colágeno e algumas outras substâncias. Ela possui uma certa elasticidade, mas no ombro ela é principalmente responsável por ajudar na estabilidade dessa articulação. Então, quando essa cápsula sofre uma inflamação e posteriormente ela entra em contratura, o que isso significa? Ela perde a sua extensibilidade, ela fica rígida, é quando a gente tem o processo da capsulite, que tem algumas consequências. Mas antes da gente falar dessas consequências da capsulite, vamos falar um pouco mais de quem está mais suscetível a desenvolver essa lesão. Então, a capsulite adesiva, ela acontece mais na faixa etária, ali entre 40 e 65 anos, acomete mais as mulheres e ela tem uma predisposição um pouquinho mais comum naquelas pessoas que têm diabetes mellitus, tá? Uma outra questão importante é que geralmente ela acontece no nosso lado não dominante. Então, no meu caso, eu sou destra, a possibilidade que ela aconteça no braço esquerdo. Mas ainda assim, as pessoas que desenvolvem o episódio de capsulite no lado não dominante têm ali uma pequena chance de no futuro desenvolver também no outro lado, mas isso não é tão comum. E a capsulite, ela então vai ser dividida em capsulite idiopática, que é quando a gente não tem ali, não encontra de fato nenhum fator associado diretamente ligado ao ombro. Então, quando eu nunca tive uma lesão desse ombro, nunca fiz uma cirurgia, não tenho um histórico de trauma associado e começo a desenvolver a capsulite. Ela pode ser secundária a uma lesão direta no ombro, então traumas e lesões, cirurgias prévias naquela região. E ela ainda pode também acontecer de maneira indireta, que são aquelas pessoas que não fizeram uma cirurgia no ombro, mas, por exemplo, fizeram uma cirurgia ali, retirada de câncer de mama, por exemplo, ou tem uma dor cervical com irradiação para o braço. E, por último, ela pode acontecer o que a gente chama de maneira sistêmica, que acontece principalmente em pessoas que têm esse histórico de diabetes mellitus e também pessoas que têm alteração da tireoide, mais comum nos pacientes com hipotireoidismo. Além disso, pessoas que também sofreram um infarto, um AVC ou possuem doença de Parkinson, também ficam mais suscetíveis, têm uma maior probabilidade de desenvolver a capsulite adesiva. Então, o porquê a capsulite acontece, principalmente em pessoas que não têm nenhum histórico ali ou nenhuma doença sistêmica, ainda não se sabe ao certo. Porém, existe o que a gente chama de ciclo da doença. Então, a capsulite, ela é uma inflamação dessa cápsula articular, que ela vai começar a se apresentar com sintomas de dor. Essa dor, ela não é específica numa localização do ombro, o paciente relata que é uma dor geral, ele tem um desconforto ali também noturno, e tem uma dor quando a gente aperta a região, quando a gente faz a palpação. Junto com isso, essa dor vai levando a um desuso do braço. O paciente começa a proteger esse braço com a capsulite. É uma alteração involuntária. E esse desuso faz com que diminua a quantidade de oxigênio e nutrientes que essa cápsula está recebendo. Tudo isso vai levando a um aumento dessa cápsula. Então, essa cápsula vai ficando mais inchada e ela começa a ficar mais rígida, ou seja, perder a sua elasticidade. Junto com isso acontece então uma fibrose nessa região, ela fica ali bem rígida e a gente fica alimentando esse ciclo de dor, porque essa fibrose faz com que o paciente tenha uma diminuição agora não mais voluntária, não mais por padrão de proteção, mas sim porque a estrutura está alterada.
Então ele perde esse movimento, isso causa mais dor e a gente continua alimentando esse ciclo. Então esse é o ciclo vicioso da capsulite. E essa perda de movimento, ela pode ser mais leve ou mais grave. Isso vai variar aí de paciente para paciente. Agora, um padrão que a gente encontra é que geralmente o primeiro movimento que a gente nota diminuição é o movimento de rotação externa, o movimento de rodar o braço para fora, é o primeiro movimento que começa a ficar limitado. Uma coisa muito importante para ser feito no momento de diagnosticar, excluir outras doenças ali da capsulite. Uma coisa muito importante para ser feita ali no momento do diagnóstico é avaliar a amplitude desse paciente de maneira ativa, que é quando ele realiza o movimento, e de maneira passiva, que é quando o fisioterapeuta ou médico realiza o movimento sem interferência do paciente, sem que ele use força. E por que é importante que a gente faça esse teste? Porque algumas doenças, tendinite do manguito rotador, tendinite do bíceps, entre outras coisas, podem levar o paciente a ter diminuição da amplitude de movimento de maneira ativa, que é quando ele realiza. Porém, na capsulite, obrigatoriamente, a gente vai ter perda de movimento, tanto ativo quanto passivo, e a gente encontra uma barreira, a gente não consegue mais subir o braço, tá? Tem um bloqueio mesmo ali da articulação, que a gente não encontra em outros pacientes. Conforme a gente vai ali tentando manipular esse braço, a gente consegue ganhar alguns graus. Na capsulite, não. O bloqueio tá ali, é fisiológico, é da estrutura e a gente não consegue vencer. E a capsulite, ela é dividida em algumas fases. Então, na primeira fase, que é a fase ali mais inflamatória, que vai começar todo esse processo de dor e edema do paciente, geralmente ela vai durar ali até uns 3 meses da doença. Aí o paciente vai começando a entrar em desuso e começando a perder amplitude de movimento. Logo depois vem a fase que a gente chama de congelamento, que é onde de fato o paciente vai perdendo cada vez mais amplitude de movimento, vai tendo mais sintomas de dor, mais dificuldade para dormir, então distúrbios do sono são super comuns nessas pessoas. E assim a gente vai alimentando esse ciclo. Esse ciclo do congelamento, ele já é um pouco mais longo, ele pode durar ali até 9 meses. Após isso, existe um estágio ali que muita gente classifica ainda dentro do congelamento, mas a gente vai classificar aqui como um terceiro estágio, que é a maturação, que seria quando esse ombro ainda está congelado, porém ele não perde mais movimento, ele estabilizou naquela perda, naquele nível de dor, e ele se mantém ali até a última fase, que é a fase do descongelamento, que é quando o paciente começa a voltar a ter amplitude de movimento. Então, o que isso significa? Que a capsulite adesiva, ela tem uma história natural bem definida e que existem algumas coisas que a gente pode fazer para interferir e tentar acelerar, mas no geral ela pode durar até 2 anos para que o paciente tenha remissão total dos sintomas. E quais são as possibilidades de tratamento? Então, como eu falei antes para vocês, a gente não consegue, infelizmente, ainda acelerar muito o ciclo da capsulite adesiva. Na fisioterapia, a gente vai trabalhar para minimizar a queixa desses pacientes, então vai trabalhar com recursos analgésicos, a gente vai tentar manter a amplitude de movimento o máximo possível, e quando esse paciente estiver aí estabilizado na fase de congelamento e principalmente saindo dela, a gente vai começar com exercícios de força para recuperar a força perdida desse paciente. Mas uma coisa que muitos fisioterapeutas erram e que é muito importante a gente saber é que o paciente com capsulite não pode sofrer dor durante a sessão. Então a gente não pode tentar manipular, mobilizar a articulação desses pacientes a um nível muito doloroso, porque senão, ao invés de ajudar esses pacientes, nós estaremos alimentando o ciclo negativo da doença. Lembre-se, a dor é ali um dos fatores que causa mais desuso. Então a gente precisa interromper esse ciclo e não alimentar. E lembre-se, é uma disfunção estrutural. A cápsula está com uma alteração, com uma fibrose, que é sistêmica. Não adianta a gente tentar quebrar isso na mão, diferente de outras condições que a gente precisa, às vezes, fazer um ganho de movimento um pouquinho mais doloroso para o paciente, mas que isso não vai ter consequências. Na capsulite é diferente e a gente precisa ter muita atenção com isso. E em relação à conduta médica, o médico pode indicar, principalmente ali no início,
uso de anti-inflamatório para tentar conter um pouco a dor desse paciente, e existem os bloqueios do nervo supraescapular. O bloqueio do nervo supraescapular é realizado ali com intervalo de 2 ou 3 semanas pelos médicos, são realizadas várias sessões durante o ciclo da capsulite. Esse bloqueio do nervo ajuda principalmente na diminuição de dor e, consequentemente, a gente consegue acelerar ali um pouquinho o processo da capsulite. Então, o bloqueio do nervo supraespinal é muito utilizado pelos ortopedistas especialistas em ombro e a gente percebe que isso facilita muito o ganho dos nossos pacientes da capsulite. Depois que a capsulite chega ao fim, o movimento do braço e a força são completamente restabelecidos à medida que o tratamento é realizado e o paciente volta a ter a sua vida normal. Geralmente a capsulite não é uma doença do ombro que deixa alguma sequela. Uma última questão muito importante, não fique apavorado se você está agora com dor no ombro ou já teve alguma cirurgia prévia, um histórico de dor, achando que vai obrigatoriamente desenvolver capsulite, tá? A porcentagem de pessoas que fazem uma cirurgia, tem dor no ombro, tem um histórico e desenvolve capsulite, não é tão grande, então não precisa ficar com medo e também não precisa começar a achar que qualquer dor que você tem no ombro pode ser uma capsulite. Porém, em caso de dor, independente da maneira com que ela se apresente, é sempre importante que você consulte um especialista, tanto um médico ortopedista, quanto um fisioterapeuta, que eles vão conseguir diagnosticar exatamente o que está acontecendo com você e te direcionar o melhor tratamento. E caso você suspeite da capsulite, é mais importante ainda que você procure um profissional e comece o tratamento adequado o quanto antes, para que você receba orientações de como passar por esse período com o mínimo de dor e o mais confortável possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de deixar aqui o seu comentário contando o que você achou e também uma sugestão para os próximos vídeos.